Nós vamos falar do coletivo de mulheres empreendedoras Joias do Gramadinho. Estamos aqui no estúdio com a Joana Dark Pires e com a Ione Berta, que são artesãs e que vão contar um pouquinho para a gente da história desse coletivo aí de mulheres empreendedoras que vocês vão conhecer agora, né, Joana Dark? Boa tarde, Edmundo. Boa tarde para os telespectadores. Muita alegria nós viemos aqui hoje contar um pouquinho desse coletivo de mulheres, que é um trabalho lindo que acontece lá no distrito do Gramadinho. É isso mesmo, Ione? Boa tarde, sim. Foi um coletivo de mulheres, né, que a Joana o reuniu e estamos fazendo um belo trabalho lá. Eu vou pedir para a Joana contar um pouco dessa história aí para a gente conhecer melhor. Então, a inspiração foi assim, Edmundo. Nós fizemos um curso lá no bairro que foi nos dado pelo Sindicato Rural e Fundo Social. Né? Então, esse curso era de biojoias. Tá? E eu estou morando no distrito do Gramadinho há cerca de 6 anos. Então, eu me casei, saí aqui do centro e fui para o sítio. Aí, quando apareceu esse curso, meu marido falou, a sua cara. Eu falei, bom, eu vou fazer então. E aí, graças a Deus, eu gosto muito de pessoas e falei, vou lá e vou ver o que dá certo. Aí comecei o curso com elas, né? Era um grupo de mulheres, cerca de 12, 15 mulheres, não me recordo da época. E aí, quando terminando o curso, aí eu falei para elas, puxa vida, ficou um trabalho tão bonito, vocês fazem umas coisas tão bonitas, por que não empreender em cima disso? E aí ainda deu, o termo foi dado por mim, né? As joias do Gramadinho, o que nós vamos fazer com isso? E aí começou um trabalho pós-curso, né? Pós-curso lá do Sindicato Rural. Aí, conversando com as meninas, né, elas também toparam, né, essa ideia, e aí fomos empreendendo em cima daquele material que elas estavam produzindo. É claro que, graças a Deus, agora que vocês podem ver, é um material muito bem feito, com cuidado, né, no material, muito bom acabamento, né? A princípio era um pouco mais difícil, mas agora está um material maravilhoso, né, feito por elas. Inclusive, depois eu quero que vocês falem desse processo aí, não sei se é a Ione que vai falar, Falo sim. Mas porque ali você tem folhas, sementes, né, que se tornaram aí joias aí para... Essas são as biojoias? Então, esse termo é biojoias porque são feitas de cascas e sementes, né, inclusive muitas, a semente principalmente aquela preta, né, essa preta, que se chama pérola negra, é uma... semente própria do bairro, do distrito do Gramadinho. Essa é a joia rara nossa de Tapetininga. Nós coletamos lá e fazemos lá. Né? Nossa, e é muito bom, né? Porque além de ser ter um valor importante, vem da natureza aí. Sim. Que você acaba perpetuando aí essas belezas naturais que a gente tem na cidade. Sim. Ione, conte pra gente como é que funciona o processo para tornar uma folha dessas aí uma joia. Então, primeiramente a gente sai a colheita dessas peças, né? Não são tão fáceis assim de adquirir. Cada época tem a sua semente, né? A mucuna, o olho de boi é uma época, o iguaí é outra, o olho de cabra. E temos ajuda também de amigos, vizinhos também, né? Olha, lá tá tendo, né? Então a gente vai buscar. Primeiro a busca, a coletividade, depois a gente faz ela por um tratamento. Nós temos que deixar secar as sementes. Após o armazenamento dela direitinho um certo tempo, aí a gente vai vendo de tempo em tempo, ver se ela está seca, né? A gente fura ela e aí depois a gente passa por um tratamento. Nós precisamos fazer o uso de ácido bórico para poder tratar as sementes. Independente de ser um chá de folhas amargas, alguma coisa, mas tem que ter o ácido. Colocamos novamente para secar, tratamos elas de forma lixar, polir, que nem essa toda tem um tratamento, ela tem que estar lixando em volta para não estar machucando os dedos, lixa as beiradas, né? Isso aqui é pau santo e esse é pau terra. Então, tudo tem o tratamento de tudo. Depois de tudo, a gente vai polir eles, hidratar, furar novamente, para depois virar um artigo de luxo, um artigo de beleza, né? Porque é um artigo de luxo, né? Tudo isso. Ó, isso aqui é o guapuruvu, nós conhecemos como ficheiro. Essa aqui é o estalinho, que eu esqueci o nome dela agora. Esse daqui, ó, é a mucuna preta, que parece um feijão preto. Os agrícolas usam muito ela para arar a terra, né? Deixa crescer antes de dar a vagem dela.
eles usaram a terra para oxigenar o solo. Isso aqui é casca de coco, a gente trata ela no esmeril, dá uma polida nela, fura, e aqui vai ser serrado para usar como cascalho. Mas você pode fazer vários desenhos nela, né? O coco é uma infinidade infinita. Aqui usamos aqui a macadâmia, a semente de pêssego, nectarina, né? Isso aqui é um coquinho. O meu esposo furou com a broca, passei no esmeril. A gente usa para fazer acabamento, né? Esconde os nozinhos, né? O olho de cabra. Aqui já é outro coquinho também, que a gente vai passar por processo de furação para tratar novamente. Ele precisa ser lixado no esmeril para ficar bonito. E esse é o iguaí. A mucuna, o iguaí, o olho de cabra, eles juntam, se tornam amuletos, né? Como aqui, só não pus o iguaí junto. Ali é a semente de açaí em canudo. Ali eu tenho tento carolina ou falso pau Brasil. Enfim, é uma mistura de... Vai sementes, a criatividade, né? E aqui a gente usa também as cascas, o invólucro da semente para enfeitar, né? Algumas dá para a gente aproveitar, como essa, ficou bonita depois de polida. Aqui ainda eu poderia... Ela chupa o polimento, some, fica fosco. Então, é natural, deixa, não adianta polir. E passar coisa química a gente não quer. É uma coisa mais natural. E quanto tempo demora esse processo que você... Claro que deve ter processos diferentes aí, mas o da folha, por exemplo, ela ficar desse jeito, com todo esse... Essa folha de pau santo é a mais demorada, porque precisa dela secar, né? Ela em si já é seca, porque ela se abre e solta sementes, né? Mas se você partir ela tá verde por dentro, né? Então você precisa de pelo menos 6 meses, né? Para ela poder estar seca por dentro, né? Porque senão ela pode enrusgar e apodrecer. Não adianta, só se passar verniz nela para depois ficar bonita novamente. Ainda assim, as outras não. Um mês que você fica com ela no sol, ela já... Porque quando elas soltam, elas são verdes, né? Então, para elas secarem, depois que você fura, que aqui você furar, você tem um local certo de você furar. Você tem que matar a germinação dela, pelo menos o guapuruvu, né? As outras eu não sei, mas o guapuruvu você tem que matar a germinação dela. E daí fica fácil de tratar. A semente do açaí também, aqui elas são tratadas, polidas, e elas são tingidas antes do polimento, né? Eu vim saber pouco tempo, né? Essas a gente não consegue essa perfeição, nós compramos, né? Mas aqui em Itapetininga nós temos o açaí da Jussara, né? Da palmeira Jussara, né? Algumas sementes aqui se assemelham também com o açaí, mas é jupati também. E existem uma variedade também de açaí também, que nós temos o açaí cérebro. Então, cada tipo de açaí, cada tipo de palmeira que dá esse fruto, tem uma particularidade nos sinais dele. Muito bem, muito bem. Quanta coisa bonita que sai da natureza, né, Joana? Maravilhosa, Sim. né? E assim, é artesanal, né? Então, cada peça que você faz, por mais que você use as mesmas sementes, sai de uma maneira diferente, né? Peça única, né? Não dá para falar, eu quero tantas peças iguais a essas, não sairão, até porque as sementes são diferenciadas, né, Ione? Sim. E tamanhos diferentes, enfim, na hora de fazer. Então, são peças únicas, você compra uma peça única. Muito bem. E agora aproveita e conte um pouco dessas pessoas únicas que fazem o artesanato das joias do Gramadinho, que sem essas pessoas nós não teríamos nada disso. Então, na realidade, Edmundo, assim, nós falamos, né, as joias do Gramadinho, não somente as joias do Gramadinho nas peças que nós estamos mostrando aqui, que são biojoias. As joias do Gramadinho nada mais são, ou todas são, como todas as pessoas que moram no Gramadinho, são joias do Gramadinho. Nós fizemos um trabalho ano passado, Edmundo, com as crianças lá do bairro. Então, falando para elas que elas são uma joia do Gramadinho, o pai delas é uma joia do Gramadinho, o posto de saúde é uma joia do Gramadinho, a escola nossa é uma joia do Gramadinho, né? Todas as pessoas que estão lá no nosso entorno fazendo alguma coisa pelo bem dos outros são joias. Então, por isso o nome Joias do Gramadinho também tendo essa
essa motivação que são as pessoas. O bairro que nós moramos é um bairro muito antigo aqui, é um distrito, né? O distrito do Gramadinho é um bairro muito antigo. E lá, como é que nasceu, né? O bairro do Gramadinho nasceu com as pessoas que vinham, né? Os muladeiros, trazer as mulas aqui para Sorocaba, passavam por lá, e criou esse Tapetininga e criou-se o distrito do Gramadinho, está lá em função disso. Então, as pessoas que moram lá têm muita história para contar, né? Porque antigamente a gente falava, o bairro do Gramadinho, nós já pensávamos no bolinho de frango. Tudo bem, o bolinho de frango está lá, é nosso, enfim. Mas hoje também se fala as joias do Gramadinho no sentido do artesanato que se faz lá, né? E graças a Deus, por conta do nosso trabalho que está sendo desenvolvido lá com as empreendedoras, a comunidade, nós ganhamos inclusive um local para nós desenvolvermos os nossos trabalhos, né? Então, esse local, esse final de semana, inclusive, haverá a primeira exposição lá no nosso bairro, né? Que será uma exposição da Beneditina, da irmã Benrada, e após essa exposição, daí na próxima semana, aí este local será um ponto de venda do artesanato da comunidade, sabe? Nós ganhamos, graças a Deus também, ao Sindicato Rural, nós estamos fazendo um curso, eu e mais outra artesã, estamos fazendo um curso de turismo rural, né? E esse curso de turismo rural tinha uma verba, e essa verba era para desenvolver algum trabalho dos projetos desse grupo de alunos. E aí o professor me falou, o seu trabalho está bacana, o projeto que você tem lá é bom, vou ampliar lá, vou desenvolver lá. Então, nos deu essa possibilidade de termos agora, então, um ponto de vendas lá. Então, nós ganhamos uma sala, onde nós temos as prateleiras, os locais, para nós vendermos, então, o nosso trabalho, que é o artesanato. Então, as artesãs do bairro terão esse local para venda. E, por exemplo, né, que seja R$20 essa peça aqui. Então, R$20 é da artesã que vendeu, por exemplo, da Ione, Berta. Então, R$20 é dela. Nós não ficamos com nada, né? A gente só tem um espaço, graças a Deus, como é um espaço cedido pela prefeitura, então nós vamos ter esse espaço, e aí vamos vender, e cada uma vai ter a sua fonte de rendas na medida que vende lá o seu material, né? Mas a ideia mesmo é assim, que o Gramadinho, a gente consiga fazer com que uma pessoa ajude a outra. É um coletivo, né? Um coletivo, é uma cooperativa, é um lugar onde um ajuda o outro para o outro crescer junto, né? Eu acredito num trabalho, sabe, Edmundo, de que a gente não consegue nada sozinho, né? É um sonho, é junto. Não adianta você, mas eu sei fazer. Então, você sabe fazer, mas isso para ajudar a comunidade. Então, se eu sei fazer, eu posso ajudar o outro também a aprender a fazer. E, consequentemente, essa fonte de rendas que cada um vai ter, vai se aprimorando cada vez mais. Um outro projeto bacana que nós estamos fazendo lá, Edmundo, assim, nós fazemos troca de saberes. O que é isso? Esse crochêzinho que está ali, é uma das nossas mulheres empreendedoras, ela sabe fazer muito bem o crochê. Então, ela está ensinando outras mulheres a aprender crochê. Então, nas terças-feiras, nos reunimos, né, lá na casa, né, esse lugar que fica atrás da igreja, e às terças-feiras, a Sueli, a Ana e a Márcia ensinam as outras mulheres a fazer o crochê, né? Então, é um projeto que a gente entende que uma ajudando a outra a crescer, nós vamos crescer juntos lá no bairro. E esse crochê, no futuro, nós vamos fazer vamos revestir uma das árvores lá do bairro, a parte de baixo, né, claro, a parte de baixo, vamos revestir com crochê para virar um ponto turístico lá do bairro também, né? Então, isso já acontece em outros lugares do mundo, do país e em todo lugar. Não, nada se cria, tudo se copia, então nós vamos copiar, mas feita com as artesãs lá do bairro do Gramadinho, as crocheteiras do bairro. Muito bem, importantíssimo, né, esse sentido de comunidade aí que a Joana está falando, e também a capacidade de desenvolver uma atividade econômica no bairro, né? Hoje nós temos aí dificuldades de mercado de todo tipo, né? E elas estão fazendo algo novo, né? Agregando valor a um produto da natureza que não vai trazer nenhum problema para o meio ambiente. E, ao contrário, né, vai incentivar até o cuidado com a natureza, né, Ione? Sustentabilidade, né, também é uma coisa que isso aqui tudo retorna para a natureza sem danos a ninguém, nem a própria natureza, né? Enfim, aqui tudo nós aproveitamos, né?
desde os retalhos, as tiras de tecidos. Nós temos a senhorinha de 86, 84 anos, Dona Maria, ela faz o tapete de tecelagem. E ela chega a ensinar a gente a fazer, é uma belezinha. Então, como a Joana, nada se copia mais, como diz o outro, tudo se cria, não, tudo se copia agora, tudo. Perdi o... Mas o que vocês estão fazendo tem muita criatividade aí, né? Ah, sim. Cada um você pode copiar a ideia, mas isso. essa produção é única. É única, né? Inclusive com essas... variedade, né, de produtos, de coisas diferentes. Então, às vezes, por exemplo, esse colar aqui, eu posso fazer ele de várias cores e posso fazer com outras pedras também, né? Então, que nem esse aqui, a Bel usou aquelas bolinhas de madeira, né? Fez com cordão preto. Eu poderia fazer igual, colocaria a mucuna preta com outra cor de cordão para chamar atenção. Esse aqui eu poderia usar esse material, que eu esqueci o nome agora, e mesclar aqui no lugar das bolinhas pequenininhas, usar... Então, dá uma variedade de... possibilidades, né? Uma possibilidade imensa, né, de coisas. Aqui a nossa amiga Isabel Tomico, ela faz essas caixinhas, né, para nossa embalagem. Então, cada um tem um dom, né? As joias do Gramadinho são várias, não só uma cabeça, né? Todas nos reunimos através de uma cabeça, né? Porque ela teve a ideia, ela criou essa ideia e todas abraçaram. Porque acaba ajudando a gente também, levando o nome de joias. Através dos Joias do Gramadinho, a gente está indo expor nosso trabalho para fora, né? Antes nós não éramos convidados para ir ao local, agora através dos Joias nós expomos nas feiras, nos eventos, né? Através disso. E é um trabalho que é importante, a criatividade, né? Sim, acho que isso deve ser gratificante para vocês, né, Joana? Sabe, Edmundo, assim, às vezes as mulheres ou qualquer das pessoas fazem coisas, mas não são valorizadas por aquilo que fazem, né? Perfeito. Então, num coletivo, uma valoriza a outra. Olha que bacana, olha o que você fez, como é que você usou tal peça, como é que você fez tal coisa. Então, uma vai valorizando o trabalho da outra, vai fazendo com que a outra também fale assim, puxa, eu tenho valor, né? Eu consigo, eu sei que eu sou capaz. E a gente vai sendo desafiada, até interiormente, né? Puxa, fulano fez, como é que eu posso fazer uma coisa melhor, né, Ione? Tem muito trabalho artesanal lá de muitas pessoas, cada um faz uma coisa diferente. Uma que faz o chinelo trançado, outra que faz o arranjo de cabelo, a costura criativa, enfim, inúmeras coisas. São todas nossas joias do Gramadinho. E lembrando sempre que todo esse material aí ia ser jogado fora, né? Não ia ter destino. Mesmo que jogado fora, aqui a natureza absorve, né? Porque a semente, as cascas, tudo vira... arte. Né? Não, estou falando elas jogadas de volta na natureza. O retorno, né? O retorno da natureza não prejudica, não vai danificar não é prejudicial. nada, né? Então, lembrando disso, Edmundo, nós ganhamos várias coisas para fazer um brechó lá no bairro, né? Fizemos um brechó e tal. As demais peças que sobraram, seria refúgio, né? Nós também utilizamos para não deixar um descarte de qualquer forma, sabe? Aprendemos isso por conta de receber aquela peça, falando, daí, acabou, e agora como nós vamos fazer com o que sobrou? Né? Dar um destino sustentável, né? Para esse material. Aí, desses tecidos que sobraram, a própria pessoa que nos deu vários tecidos, ela falou, olha, lá na cidade de Capão Bonito, essa pessoa que nos deu se chama Jaqueline, uma pessoa maravilhosa que nos deu várias coisas para nós vendermos lá no bairro. Aí ela disse assim, que o que sobra, então ela corta aqueles tecidos, né, roupas que não servem mais, e aí vende para o pessoal que trabalha com caminhoneiros, né? Caminhoneiro, mecânico, que sabe que tem aqueles pedaços de pano para limpar a mão, serve para eles. Falei, puxa, não tinha tido essa ideia, né? Ela falou, não, é assim que... Então tá ok. Nós fizemos isso. E outra coisa nós fizemos, cortamos o restinho dos tecidos e enchemos os travesseirinhos, as almofadas, fizemos com isso. Então lá nós aproveitamos tudo. Nós estamos lá para cuidar mesmo da natureza. Tem várias ideias para fazer com fim de retalho.
Eu gostaria também de lembrar desse material aqui, Edmundo, eu te contei? Então, conte Vou contar. para todo mundo. Ó, essa é uma peça que foi feita por duas artesãs lá do bairro, que aí, aliás, desculpe, Eu a não Deise, não, foi a Deise e a Isabel Tomico, Isso. a Deise das Dores e a Isabel Tomico. Essa peça foi nos pedida pela a produção daquela curta-metragem que foi feita aqui em Itapetininga, né? Que é o Resgate da Lenda, né? Então é uma peça que foi utilizada pelo ator principal para era um colar que ele usou, atrás. que ele usou, né? Isso. E aí, aí quando a produtora veio me pedir uma peça e tal, ela falou: você me vende ou aluga a peça? Eu falei: não, eu vou te emprestar a peça, porque logo vocês vão ganhar alguma Um Oscar. um Oscar, muito bem, ou vamos lá para Cannes com esse material e a gente fica como o nosso Nosso talismã também. a nossa peça utilizada numa coisa tão bonita, né, que foi o curta-metragem, né? Então essa peça foi utilizada nesse curta-metragem, O Resgate da Lenda, feita pelas duas artesãs lá do bairro. Bacana isso também, né? E vão ganhar mesmo, porque eu assisti esse curta-metragem aí do Resgate da Lenda e fiquei muito impressionado com a qualidade. Eles gravaram à noite, tem uma iluminação perfeita, o áudio excelente, a parte também da maquiagem, né? Porque tratava-se de um filme que tem lendas de terror, né? Então tudo isso foi muito bem feito para um pessoal muito novo, tá de parabéns aqui, mais uma produção de Itapetininga que surpreende aí a gente, né? Então, Joana? E graças a Deus nós estamos lá, né, no meio dessa coisa bonita, uma peça de um artesã nossa lá do distrito do Gramadinho, né? Muito bem. As joias do Gramadinho. Então, Ione, o que você me conta mais aí desse desafio de ser uma empreendedora, trabalhando com criatividade, com a natureza? Como é que é para você essa realização? Olha, eu sou artesã, acho que desde que, sei lá, desde que fui mãe, né, na necessidade da vida, a gente foi aprendendo uma coisa, aprendendo outras, né? Eu faço muito artesanato, né? E esse veio agregar, né, ao meu trabalho, né? Porque eu faço laço, arranjo de cabelo e faço costura, concertos, né? Então, fui feirante durante 12 anos, né? As minhas feiras eram de 12, 15 metros, era muita coisa que a gente vendia em São Paulo, que eu sou de São Paulo. Eu vim para cá tem 14, mais ou menos, 2014, 2015 vim para cá, 10 anos, porque minha mãe faleceu. Então, era uma pessoa meio reservada e aprendi a ter amigos, né, Joana? Que não era a pessoa de abraçar as pessoas, então as pessoas me acolheram de forma muito bonita. Hoje tenho amigos e a gente trabalha junto. Eu e a Deise vamos para as feiras, para as exposições, os eventos. Quando podemos, levamos material das outras, porque a maioria não pode ir por causa do trabalho de casa, fazeres, um filho doente, alguma coisa, né? E a gente tem levado o nome Joias do Gramadinho onde derem oportunidade, né? Valeu a pena trocar São Paulo pelo Gramadinho? Sim. Ione? Olha, a paz que eu tenho aqui, sabe? Olha, eu volto para São Paulo se for uma necessidade, porque ou para visitar a filha minha, mas não troco mais aqui por lugar nenhum. Já fui para o Paraná, já fui para Santa Catarina, por N motivos, e morar mesmo, eu vou ficar aqui. Eu vim conhecer aqui depois para fazer o inventário dos meus pais, da minha mãe, perdão. E não gostei de uma cidade e gostei da outra, e aí, conversando com meu esposo, vamos para lá para ficar mais perto, pelo menos eu fico perto do meu pai. Mas vai ficar onde? Vai ficar lá perto da casa do seu irmão? Eu falei assim, não, vou ficar lá perto da casa do meu pai, que era Itapetininga, no bairro do Conceição. E de lá eu conheci o Gramadinho, falei, eu quero essa casa. Nós ficamos namorando a casa durante 5 anos.
Deus me deu oportunidade que quando vendemos a casa dos meus pais, meu marido ficou lá no ouvido da dona da casa, lá até nós comprarmos. Não tivemos condições ainda de reformar, mas Deus dá um tempo certo. Opa, logo, logo, aí com essas joias do Gramadinho, você já coloca as joias já na Eu casa. abri uma loja lá atrás da Até uma igreja, loja. chama Armarinhos Branca e Paraíba. Mas a minha marca é Branca Aberta Artesã. Muito bem, olha só, um belo depoimento, né, Joana? É, sim. Então, isso também serviu, sabe, Edmundo? Esse nosso projeto serviu para fazer isso. Esse encontro das pessoas, esse local onde as pessoas podem sentar, conversar, ser o que são, né? E assim, ter a possibilidade de mostrar o seu talento, mas também de ser acolhida pelas outras pessoas, né? É um local, até eu digo a elas, né? Toda vez que nós temos um encontro de juntas, ninguém é melhor que ninguém. Somos todas iguais e joias do Gramadinho. E para isso, a gente precisa uma acolher a outra e incentivar o outro a fazer a coisa bonita, a ser melhor, né? Ninguém nasceu pronto, né? Sem dúvida, A gente né? está num processo, né? De conhecimento, de maturidade e de desenvolvimento dessas peças maravilhosas, né? Do artesanato. Lá no Gramadinho tem muita gente, muito talento guardado, ainda que a gente nem encontrou. Mas vamos além, né? Vamos Muitas joias do Gramadinho, muitas né? joias do Tem muita Gramadinho. gente escondida Nascendo, ainda. e gente que está nascendo para isso. Às vezes não sei, mas quero aprender, né? E de repente sai, vira uma artesã, como tantas outras lá do bar. Né? Muito bem. E a conversa está tão boa aqui que o tempo passou. Nós vamos ter que acabar o nosso programa. E eu vou deixar vocês à vontade para fazer as considerações finais aí, começando pela nossa artesã. Gostaria de lembrar da Isabel Xavier, né? Xavier. Da Marisa. Deixa eu ver quem mais. Tem tantas nossas lá. Faltava falar, mas as que estão mais próximas. Que mais, Joana? Então, agradecendo, né, essa oportunidade, né, Sim. Edmundo, de nós estarmos aqui contando um pouco do Gramadinho, convidando as pessoas para conhecer esse distrito maravilhoso. Lembrando também que tem um documentário que saiu agora há pouco tempo, né, com o Herman e o Gabriel Rezende, né, que fizeram um documentário dos distritos, nós estamos lá, né, Muito bem. presentes, que foi um documentário maravilhoso que também nos abriu portas, né, e contando um pouco da história dos distritos e mostrando que tem muito talento, muita gente boa, e que nós possamos fazer, né, esse intercâmbio, né, da cidade ir para o rural vir para a cidade e ver as coisas tão lindas que lá tem, e apareçam lá, visitar a nossa casa de artesanato lá. Com certeza. Outro documentário importante do Maurício Herman com o Gabriel Rezende, né? Maravilhoso. Que mostra Itapetininga, né? Que poucas pessoas conhecem, que são os nossos distritos, os nossos bairros, né? E isso é muito importante. É um momento que a cidade está se conhecendo, né, Joana? A cidade é grande, né? Não dá para conhecer tudo, então através do documentário eu mesma fui sorteada a conhecer os vários pontos. Mas nós todos não conhecemos, né? É muito grande o município e tem muita coisa bonita, muita cultura diferente, né? Como a de vocês aí, né? E eu quero agradecer a Joana e agradecer as joias do Gramadinho, a Ione também, e falar para vocês conhecerem esse trabalho aí. Acho que a Joana pode dizer aí na internet o Instagram, como é que as pessoas podem conhecer os produtos de vocês. Sim, nós temos então no Instagram, @ajoiasdogramadinho, né? Vocês podem nos ver lá um pouquinho, mas podem nos conhecer lá em loco, né? No nosso bairro, né? Então, nossa casa fica atrás da igreja, né? Tá tão lindo, foi pintado agora recentemente por um grupo de voluntários do turismo rural, do sindicato rural, tá linda. E aí, essa semana nós vamos abrir para a exposição da Beneditina, né, de Merrada. Posteriormente vamos abrir para a colocação do artesanato como ponto de vendas. Muito bem. E nós agradecemos a sua audiência e até o nosso próximo encontro.